Meu Pai, todos os dias, por muitos anos, temos nos colocado de joelhos aqui no templo para pedir em favor de milhares de pessoas que nos assistem de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu quero pedir ao Senhor agora por esta pessoa que está desesperado porque recebeu uma ordem de despejo. Essa pessoa que não tem a sua casa própria, o seu cantinho, sempre está sendo jogado de um lado para o outro. Ele se sente humilhado, como mãe, desesperada, como filho. Ele se sente inseguro, só o Senhor sabe a dor que sente. Uma criança, uma adolescente, uma esposa, um pai de família, em não ter a casa própria, o seu lugar. Oh Deus, os problemas econômicos têm feito esta pessoa viver um pedaço do inferno na terra. Mas o Senhor sacudiu este homem, o Senhor despertou esta mulher, o Senhor provou para este jovem que se ele, ela, nós, seres humanos, entrarmos em aliança contigo, obedecendo a tua palavra, então o Senhor nos transforma, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos realiza como um pai que quer ver o filho alegre, saudável, que quer ver o filho bem-sucedido. Oh Deus, Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, da Igreja Universal, que nesses 44 anos tem sido conosco, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os continentes e países aonde chegamos, com a tua palavra, com o teu espírito, com a compaixão pelas almas. O Senhor salvou, o Senhor transformou, o Senhor estabeleceu a tua casa neste país, em mais de 132 países. Agora abençoe esta pessoa que ora conosco, para que ela se torne a tua casa, a morada do teu espírito. Fale, meu amigo, desabafe com ele. E se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que clamar, clame. Se você quer agradecer, agradeça por tudo que ele tem feito. Oh, meu Senhor, envolva a todos que oram conosco, inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos criticam, que querem o nosso mal. Eu peço que o Senhor os abençoe. Nós não os amaldiçoamos, pois queremos que eles vejam o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas e se convertam a ti, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Usa esta água como um ponto de contato, Senhor Espírito Santo, e dê paz ao angustiado, saúde ao doente, alegria ao triste, força ao debilitado. Tira essa pessoa desse hospital, dessa depressão, desse presídio, dessa miséria, e que seja o Senhor glorificado por meio de um povo forte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração, pois você já não está só, Deus está com você e nós também. Espírito Santo, não permita que esta pessoa venha rejeitar a oportunidade de sepultar as suas escolhas erradas, suas decisões erradas, precipitadas. Que esta pessoa tome a decisão de se batizar nas águas o quanto antes, hoje ainda, ou neste domingo, após uma das reuniões no Templo de Salomão ou em um templo da Universal. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor. Eu tenho aqui agora em mãos a bata que você vai usar para ser batizado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Que a partir deste dia esta pessoa passe a andar de mãos dadas contigo, em novidade de vida.
É o que eu te peço e agradeço. E todos que concordam digam amém. E graças a Deus. Se entregou por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos para cumprir com as suas promessas. E a maior de todas elas é o Espírito Santo. O que é nascido da carne, é problemático, é infeliz. E o que é nascido do Espírito, é feliz, é realizado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Domingo agora, você vai participar da Santa Ceia. Nós vamos lhe servir o pão e o suco de uva no altar aqui do templo, ao pôr do sol, às 18 horas, quando estudamos o livro do Apocalipse. Buscamos fervorosamente o batismo com o Espírito Santo. Será um dia memorável. E por que, bispo? Porque vamos lutar com Deus. Lutar contra Deus é muito fácil. E a maioria das pessoas lutam contra Deus, murmurando, blasfemando, culpando os outros, culpando a Deus, mas nós vamos lutar com Deus. Nós vamos nos sujeitar à sua vontade. Vamos dar o que a fé está pedindo. A sua fé está pedindo para você sacrificar. Tirar a sua confiança de coisas, pessoas e lugares e depositar essa fé, essa confiança 100% em Deus. E é o que nós vamos fazer neste domingo, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Nós vamos recolher a fotografia das pessoas que estão sacrificando voluntariamente por uma transformação de vida e vamos levar lá no Jaboque, no Val de Jaboque, na Jordânia, onde vamos passar toda uma noite em luta com Deus, transmitindo para todo o Brasil, para todos os continentes, essa vigília lá no mesmo lugar aonde o homem lutou com Deus e prevaleceu porque lutou pelo que Deus queria e não
Não importa quantas injustiças você tenha sofrido, pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida, abandonar a sua família, negar a sua fé, jogar tudo para o alto e fugir por causa das injustiças que você vem sofrendo dentro da sua própria casa. Talvez no seu próprio trabalho, no seu local de trabalho, na sua própria empresa. Imagine só você, na sua religião, na sua igreja, na sociedade você tem sido injustiçado. Meu amigo, preste atenção. Pare aí agora. Não importa quantas injustiças você tenha sofrido até aqui. O que importa é daqui para frente. Nós iniciamos o segundo semestre. Deus quer fazer justiça na sua vida. Se você tem uma Bíblia sagrada e você tem coragem de assumir essa fé no Deus Criador, no Deus da Bíblia, tem uma página em branco aí, não tem na sua Bíblia? Escreve aí, em uma página em branco, escreve aí. A partir daqui, ou a partir de hoje, Deus vai fazer justiça na minha vida. Escreve aí, porque eu vou buscá-lo, como diz as Escrituras Sagradas. Você tem coragem de fazer isso? Faz isso, pega a Bíblia Sagrada, escreve aí. A partir de hoje, Deus fará justiça na minha vida, porque eu vou buscar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Eu disse buscar, eu não disse, sabe, crer, acreditar. Porque isso você já faz, há décadas e não mudou nada. Não muda nada, e não mudou, e não mudará, se você não colocar essa fé em prática. Você tem que obrar a sua fé. A fé tem que ser acompanhada de obras. Você tem que exercitar esse poder que está dentro de você. E eu vou lhe ensinar agora, na prática, através dos casos verídicos. Preste atenção. Tinha que buscar alimento na casa da minha mãe para me ajudar, né? Porque não tinha o que comer em casa. Era muito difícil mesmo. Eu cheguei a pensar em até se matar com as crianças, porque a nossa miséria era muito. Meu nome é Rose Furquim do Nascimento. Eu sou empresária no ramo de pousadas, né? Eu via minha mãe trabalhar. Minha mãe trabalhava em 2 serviços, porque meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Aí minha mãe trabalhava em 2 serviços para manter a casa. E aí eu fui, sabe, eu precisava ajudar minha mãe de uma forma ou de outra, arrumar um emprego. Então, com 12 anos, eu já comecei a trabalhar. Trabalhava de doméstica. Só que o dinheiro vinha, mas eu não conseguia ter nada. Pagava uma conta e faltava para outra e assim foi indo, né? Conheci meu esposo, né? E aí a gente se casou. Eu tive logo em seguida 3 filhos, um atrás do outro. Aí a miséria piorou. Ele foi desempregado, ficou desempregado, a empresa que ele trabalhava entrou em falência, então a gente não tinha nada, dinheiro para nada. Eu tinha que buscar alimento na casa da minha mãe para me ajudar, né? Porque não tinha o que comer em casa. Era muito difícil mesmo. Eu cheguei a pensar em até se matar com as crianças, porque a nossa miséria era muito. A vergonha maior foi quando o tio dele faleceu, é onde a gente morava na casa dele, de favor. E logo que faleceu, no outro dia já pediram a casa para nós, né? Nós tínhamos que sair da casa. E nós não tínhamos para onde ir. Com 3 crianças pequenas, ele desempregado, né? Aí fomos morar numa casa que, pior, estava cheio de rato e barato e a fiação da casa toda cortada. Minha mãe já estava indo na Igreja Universal e ela sempre me chamava para ir. Mas eu falava, não, eu vou lá dar dinheiro para os pastores, eu nem para mim tenho, sabe? Aquela visão que a gente tinha, que vai lá só para tirar o que a gente tem, né? E já que não tinha nada, não tinha onde cair morto, mas já pensava assim. E aí, ela insistindo, eu falei, tá bom, então vai ser a última porta que eu vou bater. E através dos pastores, Deus maravilhoso foi dando esse entendimento, né, para mim, que teria que ser fiel. E eu fui fazendo conforme o pastor foi falando, conforme foi aprendendo na igreja, sendo fiel nos dízimos, fazendo desafio, as campanhas. E quanto mais eu era fiel, mais Deus foi me abençoando. E Deus começou a transformar já a família dentro de casa, porque nós não tinha paz.
Não tinha mais. Eu e ele já não tava, a gente já estava mesmo por causa das crianças. E Deus começou a transformar ele, começou a transformar eu também, porque eu era bem rebelde também, né? Era muito brava. E Deus foi transformando. Pedi para Deus uma ideia. Deus, me dá uma ideia do que eu vou fazer para sair da situação, que eu estava mesmo enrolada, já devido ser infiel. Aí Deus me deu a ideia da pousada. Só que, assim, no olho humano, era impossível. Porque eu tinha uma casa com 2 quartos. Um onde nós dormíamos e o outro era um quartinho de despensa. Mas eu falei, Deus me deu a ideia, então eu vou divulgar. Coloquei esse quarto nosso. Era gente chegando, era um chegando e saindo. Meu marido ficava doido, porque quando às vezes estava dormindo, eu, amor, levanta aqui, vamos ter que arrumar o quarto, tem gente chegando. E mudava para o quartinho da despensa para poder alugar aquele quarto. E Deus foi prosperando. Aí construí mais 4 em cima, na minha casa, mais 4 quartos. Aí começou a vir muita gente e eu fiel, sempre fiel nos dízimos, nas ofertas. Aluguei uma outra casa. Aí foi pouco, aí outra, eu já estou com 5, graças a Deus. E todas elas cheias de hóspedes. Vêm do mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, França, todo lugar. Tenho uma vida abençoada em todos os sentidos, e principalmente o Espírito Santo. Deus me deu o Espírito Santo. Hoje eu tenho controle, domínio próprio, coisa que eu não tinha, mansidão. Sei, Deus me dá sabedoria para lidar com as coisas, né? Antes não, antes era meio revoltada. Deus, Espírito Santo maravilhoso, transformou a nossa vida. Eu fiquei muitos anos sofrendo e em nenhum lugar eu aprendi a ser fiel, nenhuma denominação, porque eu já fui em outras denominações e não aprendi. Mas na Igreja Universal, sim, graças a Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Guerreira, desde os 12 anos lutando para ajudar a família. Mas, mesmo sendo guerreira, ela só perdia as guerras nesta vida. Por quê? Porque ela lutava só, ela não estava aliada ao Criador. Mesmo crendo em Deus, mesmo tendo uma religião, mesmo sendo uma boa esposa, uma boa mãe, mesmo sendo guerreira, ela perdia as batalhas porque ela lutava só. Não é o seu caso? Ei, eu estou falando com você católico, evangélico, espírita. Você, ateu, que é guerreiro, trabalha desde os 12 anos, igualmente a senhora Rose, mas você só perde. Todas as batalhas da vida você tem perdido. Você perdeu a batalha contra a doença, contra o vício, contra os problemas familiares, contra os problemas econômicos. Qual é a diferença entre você e a senhora Rose? A senhora Rose aceitou o convite, ela foi humilde para aceitar o convite de ir à Igreja Universal. E na Igreja Universal, ela aprendeu a palavra de Deus. Ela aprendeu a obedecer a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. E ela, então, fez o desafio, ela fez a prova, o voto de Betel. O voto de Betel é Deus em primeiro lugar, meu guia, meu protetor, provedor, meu salvador. Aí, já era para a miséria, já era para os problemas familiares, porque ela foi possuída pelo Espírito de Deus e agora está vencendo todas as batalhas. Só aqui entre nós. Você gosta de perder? Estou esperando você responder. Não, porque Deus está vendo. E os encostos também. Você gosta de apanhar da vida? Se você diz, bispo, olha, eu sou masoquista, eu gosto. Então, não faz o voto de Betel, não. Continua lutando só e apanhando. Mas se você diz, bispo, eu não estou aqui para brincar, não. Eu não estou aqui para brincar, não. Com a minha vida, com a minha família, não. Eu quero vencer as lutas. Então, meu amigo, faça o voto de Betel. O Espírito de Deus vai lhe possuir. Você nunca mais será a mesma pessoa. Leia aí, o voto de Betel é você ser cheio do Espírito Santo para ser guiado, fala em voz alta, guiado, inspirado pelo próprio Deus. Quem faz o voto de Betel é guiado, é inspirado pelo Espírito do Criador e é por isso que você vence as batalhas. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, você vai ter essa oportunidade. E nós vamos ungir as suas mãos, tá? Domingo agora eu vou ungir as mãos de todos que derramaram óleo sobre a rocha e fizeram o voto de Betel. Tem aqui, o Gabriel vai colocar aí a imagem em tela dividida, desse azeite
que foi recolhido e que vamos usar para ungir as suas mãos, para Deus abençoar as obras das suas mãos, para fazer as coisas funcionarem, darem certo nesse segundo semestre que iniciamos. O mundo está repleto de pessoas como Jacó, que carregam uma identidade de fracassos, mentiras e frustrações. Ainda que conquistem coisas na vida, essas não são capazes de mudar o seu interior. Permanecem atormentadas e vazias. Somente quando Jacó decidiu parar de lutar por coisas e pessoas e lutar com Deus pela mudança de sua identidade, foi que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. No Val de Jaboque, recebeu um novo nome, uma nova história. E é neste lugar que, neste mês de julho, iremos buscar a nova identidade dada por Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Todo mundo tem um sonho. O meu era ter a minha família. E ele começou quando eu conheci o Daniel. Namoramos, noivamos e casamos. E quando eu finalmente tinha realizado o meu sonho, começou o meu pior pesadelo. Comecei a sentir muita dor no estômago, muita azia, passando muito mal. Inclusive, naquele mesmo ano, eu já tinha feito check-up e tinha dado tudo certinho, os exames, mas comecei com esses sintomas de uma hora para outra. Devido às dores que ela sentia constantemente, então a gente começou a ter ali algumas visitas mais regulares ao médico, porque ela vinha, sentia dores, a gente ia, eles medicavam e voltava para casa. Fazia exame, repetia exames e então veio o diagnóstico final. O doutor falou assim, olha, você está com câncer. Tratava de um câncer altamente agressivo. O médico então leu para mim o diagnóstico, falou, olha, você tem um câncer muito agressivo, que em poucas horas ele dobra de tamanho, ele tem metástase, eu não tenho como te dar uma esperança tão grande, ele falou para mim, né? É tanto que todas as vezes que a gente pensava que viria uma notícia boa, vinha uma coisa pior ainda. Por mais que os médicos eram bons, por mais que a gente tinha todo o amparo médico, mas era uma situação que fugia da condição deles também. Então, aquele câncer começou a se alastrar de uma forma assustadora, ao ponto do médico, quando viu ela, falou, ó, não tem condição, vamos ter que te internar hoje. Diante de toda essa situação, essa pressão do mal ali, como se Deus tivesse me abandonado na hora que eu mais precisava. Mas eu lembro que ali eu amarrei, ignorei aquela voz do sentimento que era muito forte. E eu falei para Deus, meu Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu não estou entendendo nada, o porquê que está acontecendo. E eu também não quero entender o porquê. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. E Deus falou comigo ali naquele momento. Eu me lembrei do voto que eu fiz com Deus lá atrás. E eu prometi para Deus, ali eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu fiz uma aliança com Ele. Uma aliança de sangue, de vida, que eu prometi para Ele, que tudo eu ia suportar por amor a Ele. E eu parei imediatamente de me ver como uma coitadinha, como uma injustiçada. E na hora Deus falou comigo que aquela doença não era para minha morte, mas para a glória de Deus. Para hoje eu estar aqui testemunhando isso. Porque
Foi muito difícil. Na hora, o mal veio com tudo para cima de mim para abalar minha fé. Mas eu me lembrei desse voto. Quando eu vi a Priscila naquela situação, totalmente debilitada, não nos restava uma outra alternativa, senão o altar. Eu falei, é tudo por tudo. Meu Deus, o altar vai dar uma nova vida para minha esposa. E tudo piorou mais ainda, porque tiveram várias complicações. Eu estava usando um dreno no tórax e aquilo me causava umas dores terríveis, né? Tava um quadro assim, o pior possível. Mas dentro de mim, eu tinha certeza que Deus ia honrar, né? Então, a gente viu ali a Fogueira Santa como uma oportunidade, não de comprar o milagre, mas de provar para Deus a nossa fé, através da nossa entrega. Porque a Fogueira Santa não é isso, não é a compra de um milagre, mas é a gente mostrar a nossa confiança com atitudes. E foi o que a gente fez. Eu estava ali ainda internada, mas o meu marido, ele foi lá e pegou tudo que a gente tinha, tudo. Tirou ali o chão dos nossos pés. Para mim, aquilo ali foi a grande oportunidade da minha vida. Que eu falei, agora eu tiro a minha esposa daquela situação. E aí eu me lembro que a gente estava muito apertado por conta de tudo que vinha acontecendo. E era uma situação muito engraçada, podemos dizer assim. Porque eu chegava em casa, eu colocava os olhos em algum objeto pessoal e Deus falava, ó, você vai aceitar sua esposa morrer? Eu quero isso. E aí eu ia ver um jeito de vender aquilo. E assim a gente foi gerando ali o nosso sacrifício. Todo dia, praticamente, dentro daquela semana, eu ia gerando uma parte do meu sacrifício e colocando no altar. A mãe dela, que morava no exterior, veio, trouxe alguns presentes pra gente. E eu me lembro que ela trouxe um relógio muito bonito e ela me presenteou. E eu nem cheguei a tirar o relógio do plástico. Deus falou, ó, você vai com esse relógio no enterro da sua esposa ou você vai colocar ele aqui no altar para eu poder tirá-la daquela situação? E assim, tudo que Deus foi pedindo, a gente foi colocando. Geramos ali um montante que, humanamente falando, a gente não teria condições de fazer. Mas a revolta era tanta que eu disse, não, é vida ou morte. Ele falou assim, não, eu vou subir o altar. E pela fé você vai estar indo subir junto comigo. E eu falei para ele, pela fé eu também vou estar subindo. Mas eu estava lá, naquele leito do hospital. Mas ele foi lá e subiu o altar com o nosso voto. E foi assim, uma experiência tão forte que naquele mesmo dia é como se eu já me vi curada. Tinha uma terapeuta ocupacional, que eu me lembro, ela ia lá dar atividade para a Priscila. E muitas das vezes a Priscila, mesmo debilitada, tinha sempre uma palavra para dar para ela. E ela falava, não, foi eu que vim aqui te ajudar e é você que está me ajudando. Foi assim, imediata a resposta, né? Como eu falei, começando dentro da gente. Dentro da gente, a gente já passou a ter essa certeza, essa força, essa fé. Porque tudo isso que a gente passou, nada eu atribuo à minha força humana, não. Minha força humana acabou quando eu recebi a notícia. Mas aí entrou a força do Espírito Santo, a força desse voto, né? E foi assim muito rápido. No outro dia, eu estava com dreno ainda, aquilo drenando, era uma dor horrível. Aquele líquido que ficava drenando já estancou, né? Nos exames, aquele ar que estava ali na cavidade entre o pulmão e a pleura, aquele líquido, desapareceu. E quando fez ali aquele exame chamado PET scan, viu que não estava, sumiu. Né? Não estava mais espalhado, não estava em lugar nenhum ali, aquilo já estava regredindo a doença, já estava em regressão. E assim, ficou provado que não foi o tratamento, não foi medicação, foi Deus, foi a fé. O médico, ele veio assim até mim, com os olhos até cheios de lágrimas, ele falou, Priscila, eu nunca vi isso, eu só posso dizer que isso na sua vida foi a mão de Deus. E fui melhorando, fui ganhando peso, a cada semana ia ali ganhando mais peso, me sentindo mais forte, mais saudável,
até o ponto que eu fiquei totalmente recuperada, né? Deus me deu um cabelo novo, muito melhor do que o que eu tinha antes. Não é peruca. Antes eu já estava com o cabelo cheio de fio branco e Deus me deu um novinho, pretinho, né? Então, assim, Deus fez a obra por completo. E foi, assim, extraordinária a forma que Ele agiu. Quando eu olho para Priscila hoje, o que eu consigo ver é a imagem de Deus. Pois a Priscila estava ali morta, eu posso dizer isso claramente, porque ela reviveu. E o que me sustentou diante dessa luta não foi a minha própria força, mas o que me sustentou foi a força desse voto que eu fiz lá atrás com Deus. Quando eu entreguei a minha vida e eu falei para Ele, meu Deus, eu vou suportar tudo por amor a Ti, não importa, né? Então, assim, não é aceitar o problema, mas é crer, é confiar até o último momento. Deus acabou de provar para você que tem um familiar desenganado, viciado, depressivo. Você viciado, você desenganado, você que diz, bispo, já não me deram mais nenhuma esperança, porque o problema que eu estou enfrentando, aos olhos humanos, é impossível. Os advogados disseram que é um caso perdido. Os médicos disseram que é uma doença incurável. O meu ente querido disse que não me ama mais. O que eu posso fazer? O que a Priscila e o Daniel fizeram. Vá para o altar, vá com tudo para o altar neste domingo. Seja você o próprio sacrifício. Tire a sua confiança e dependência de coisas, de pessoas, de títulos e coloque em Deus, meu amigo. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. O que você tinha a perder, você já perdeu. E Deus vai lhe possuir, Deus vai lhe dar o seu espírito e você vai se tornar uma pessoa transformada, saudável, alegre, salvo, possuída pelo Espírito de Deus. Você será um filho do Altíssimo. Esse domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, é o domingo da luta com Deus. No altar, você vai receber a Santa Ceia, vai participar da Santa Ceia. Assim como o Senhor Jesus se sacrificou por nós, nós também estaremos nos esvaziando de nós mesmos para participarmos da Santa Ceia. Às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, vamos lutar com Deus e vamos vencer. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.